tá? Então a gente vai entender todo o processo de criação desse dashboard utilizando aí de base de dados e também buscando as informações dentro da internet e também pegar isso daqui e trabalhar no Power Query, certo? Então, né, só para vocês entenderem, eu tenho aqui dentro da minha tabela um back-office, ó, tá? Que está mostrando para mim todos os elementos que eu tenho aqui dentro. Só que para poder trabalhar com isso, eu tive que montar toda essa sequência dentro do Power Pivot. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então isso daqui foi montado dentro. Isso aqui são as medidas que eu criei, né? Dentro do Power Pivot. E depois isso daqui, todas essas ações aqui veio dentro do Power Query. E aqui eu tenho uma sequência de tabelas que foram mescladas, foram relacionadas para poder trabalhar, certo? E isso daqui, né, é Excel. Isso não é Power BI. Genial. Tá? Então é o que a gente vai trabalhar a partir de agora, tá? Logicamente, não tem necessidade de vocês fazerem isso no Excel, na aula de vocês. É que como a ideia agora é vocês começarem a entender um pouco mais sobre o que é o BI, né? Então a gente vai começar a partir daí. Então vamos definir o BI. Então o que é o BI? BI são ferramentas utilizadas para se criar análises de tomadas de decisões dentro das empresas. Então vamos entender esse trem aqui. Quando a gente está falando de BI, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o Power BI. Mas o Power BI é uma ferramenta, ele não é o BI em si, tá? Então, BI, né, eu não sei falar inglês, é isso aqui, ó, Business Intelligence, tá? Então é isso aqui, ó, tá? Então seria inteligência, faltou o I aqui, né, Jorge? Pronto. Se eu estiver escrevendo errado, você fala, tá, Fabrício, você que manda de inglês aí, tá? Então, o que é isso, né? O BI é isso. E o Power BI é uma ferramenta que proporciona atualização disso aqui, tá? Bom, então, vamos sempre entender o seguinte, né? Quando eu vou trabalhar com BI, eu vou fazer uma coisinha chamada ETL. Então, o que é o ETL? O ETL é extração, transformação e leitura de dados, certo? Então como que você vai explicar isso para o aluno? Você vai falar assim para ele, olha, imagine uma empresa que tem uma base de dados, certo? E essa base de dados ela é enorme. Então o aluno, né, a empresa, ela não vai usar, o setor não vai usar toda a base de dados. Ele vai usar aquilo que é pertinente à ação dele. Então vamos pegar aqui o nosso caso, tá? Então nós temos aqui o Decasoft, que é o programa, que é o ERP, que eu vou ter toda a base de dados. Tá. Então o que eu vou fazer? Eu, enquanto professor, vou pegar a base de dados e dentro dessa base de dados, eu vou fazer a extração apenas do que é pertinente à minha área. Então, por exemplo, o nome dos alunos, qual é a matéria que ele faz, qual é a quantidade de faltas que ele tem, né? As notas dele, ok? Então, tudo isso eu vou estar trabalhando na extração. A transformação é como que eu quero deixar esses dados para mim. Porque ele vai vir
todo bagunçado. Aí eu vou ter que arrumar. E a leitura é como que você vai fazer para que esses dados fiquem mais fáceis de ser lidos. Tá? Então é basicamente isso que eu faço, que eu trabalho com a inteligência de negócio e com o ETL. Querem perguntar alguma coisa? Entenderam? Tranquilo. Tranquilo? Beleza, né? E daí, pessoal, dentro da ETL, o que eu vou utilizar para fazer ETL? Eu vou utilizar o Power Query. Então, o que é o Power Query? Power Query é a ferramenta utilizada para a transformação dos dados. Isso aqui tá claro para vocês? Não? Sim, é ela que vai formatar, basicamente, é isso? É, mais ou menos isso, né? Então, ela vai... Vai interpretar, né? Isso, ela vai interpretar os dados pra gente. Bom, então vamos lá. Como que eu vou trabalhar com isso? Então, eu vou criar uma página aqui em branco. Aí, agora, eu vou abrir aqui a base de dados que a gente vai utilizar para ela. Ó, então eu tenho essa base de dados aqui, tá vendo, ó? Então essa base aqui, ó, que tem as vendas, que eu tenho histórico, que eu tenho produto, eu tenho fabricante, eu tenho canal, geografia 1, 2 e 3 e a promoção, certo? Então isso daqui, imagine que essas ações, essas tabelas todas são a minha base de dados, tá? Eu fui lá no computador, fui lá no programa e eu baixei a ação. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu Excel e eu vou pedir para baixar esses dados. Então, ó, esses dados estão aqui dentro da minha pasta Downloads, que está dentro, ó, com o nome de vendas. Tá? Eu vou renomear isso daqui só para ficar mais fácil. Então vamos colocar aqui vendas e está resolvido o problema. Oh, meu Deus do céu. Vamos renomear isso aqui. É, eu já devo ter mesmo. Obrigado, Nilson. Vendas, treinamento. Pronto, aí eu já sei o que é. Treinamento. Bom, como que eu vou fazer para trazer esse dado para cá? Então, eu estou no Excel. Se eu quero trazer os dados, logicamente eu vou em dados. Quando eu for aqui em dados, olha o que ele vai mostrar aqui para mim, ó. Como que eu quero obter esses dados? Então eu quero obter esses dados da onde? Eu tenho aqui, ó, de arquivo, de uma base de dados, de serviço online, de outras fontes, tá vendo? Então, como no caso eu já tenho aqui, ó, a tabela pronta lá no Excel, eu vou aqui, ó, da pasta de trabalho. Tá? Daí o que ele vai perguntar? Onde que está esses dados? Está aqui dentro de downloads da pasta vendas treinamento. Agora, é aqui que dá problema, certo? Espera carregar aqui para a gente poder entender legal. Vocês estão vendo aqui, ó, que eu tenho todas as planilhas abertas aqui, ó. Então eu faço isso. Venho aqui no selecionar vários itens e vou marcar todas elas. Ó. Como? Da outra forma ele não leva tudo? Como assim? Se você não marcar e selecionar vários itens, só importar ele não leva tudo? Não, não abre. Você tem que pegar um por um. Por que você tem que pegar um por um? Porque ele vem aqui do lado, ó, e mostra ele dá uma Visão. Isso, uma visão do que você tem. Por que eu falei que aqui que é preocupante? Porque aqui, ó, eu tenho esses dois botões, ó, o carregar e o transformar dados, né? E eu sempre tenho que entender que o aluno é brasileiro, o aluno faz as coisas na fúria. Aí ele não lê o trem e ele vem aqui, ó, dá o enter direto. E quando ele der o enter direto, ele vai carregar. Então o que ele faz aqui? Ele não joga para o Power Query, ele joga direto como tabela no Excel. E não é esse o processo. Por quê?
Porque, nota, se eu estou trabalhando com uma base de dados externa, essa base de dados fatalmente vai vir com um monte de erro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa base, antes de carregar, eu vou pedir para transformar os dados. Então, quando eu clico no transformar os dados, aí sim que ele vai vir para o Power Query. Ó, agora espera um pouquinho. Pronto. Então, aqui eu tenho o Power Query. Agora, preste atenção aqui. Isso aqui é importante vocês marcarem em algum lugar aí. As planilhas dentro do Power Query tem o nome de consulta, certo? Por que eu tenho que lembrar disso? Porque quando você estiver manipulando o objeto, ele sempre vai falar assim, qual que é a consulta que você está trabalhando? E se eu não sei que a consulta são as planilhas que eu coloquei lá dentro, fica difícil, tá? Tá. Beleza, então lembra disso. Nessa opção que você tem de Carregar? Transformar os dados? Sim. Ele só cria um hiperlink com a base de vendas ou ele joga a base de vendas e traz todo Pro Excel? Ainda não, aqui ele só trouxe a base. Depois que a gente faz as ações, aí eu vou mostrar para vocês como que eu faço para jogar isso lá no Excel. Entendeu? Porque o que eu não espero... Aqui ainda ele está usando então só uma leitura lá naquela... Isso, ele está fazendo só uma vinculação. Por enquanto, a gente não colocou ele ainda dentro da tela, tá? O que eu estou perguntando é o seguinte, tá? Não sei se vocês ouviram aí, é que se ele já jogou para mim no Excel essa planilha, essas consultas. Ainda não, tá? Ele só vai jogar depois que eu falar para ele que eu quero que seja colocado lá dentro. Por enquanto ele tá só analisando. Isso, está só analisando. Certo? Bom, então vamos lá. Outro cuidado que a gente tem que lembrar aqui, pessoal, tá? Isso aqui também é uma coisa interessante. No Power Query, eita, não existe o Ctrl Z. Certo? Isso tem que lembrar, porque aí fica lá a criatura fazendo um monte de coisa errada, ela fica dando Ctrl Z, não acontece nada. Tá? Então, ó, só para fazer um comparativo, imagina que o Power Query é como se você estivesse trabalhando com um macro do Excel. Por quê? Porque toda ação que você fizer aqui, agora vamos entender. Eu estou fazendo uma vinculação da minha base de dados com o Power Query. Então eu tenho dois arquivos. Quando eu jogo a informação, se eu for atualizar a informação lá na base de dados, ele vai atualizar aqui. Como que ele vai atualizar? Porque aqui do lado direito, vocês estão vendo aqui, ó, que apareceu uma outra caixa chamada etapas aplicadas. Conseguiram ver aí? Então, essas etapas aplicadas é o que você faz. E o que eu tenho aqui, ó? Tá vendo esse X aqui, ó? Esse X quer dizer que eu posso cancelar as ações que eu fiz. Então, não existe Ctrl Z, mas eu tenho que vir aqui e tirar a ação. Certo? Tá. Beleza, então vamos lá, continuando aqui. E como que funciona a tela do Power Query? Então, do lado esquerdo, eu tenho o nome das consultas. Nota que aqui, ó, tá? Para você não esquecer, olha aqui em cima, ó. Ele falou, já mostrou para mim, ó, que eu tenho as consultas. Quantas consultas eu tenho? Eu tenho 9, certo? Então, por que ele dá o nome de consulta? Porque é isso que ele fez. Ele pegou aquelas planilhas que você colocou ali dentro e deu a elas o nome de consulta. Tá. Certo? Outra coisa que é importantíssimo vocês marcarem para o aluno, que o Power Query você não trabalha com linha, você trabalha com coluna. Certo? Tá. Não pode esquecer disso também. Então não tá para eu vir aqui, ó, por exemplo, multiplicar esse por esse. Não tem como, é sempre a coluna. Daqui a pouco a gente vai ver isso aqui um pouquinho. Certo? Beleza. Então, quando eu começo a trabalhar com o Power Query, vocês vão notar, gente, que ele é bem intuitivo. E como a gente já tem um conhecimento bacana em Excel, vocês não vão sofrer tanto. Certo? Aí eu tenho o seguinte aqui em cima, o página inicial,
que é um resumo, basicamente, do programa que eu tenho. Aí eu tenho que prestar muita atenção aqui, ó, nessas duas guias, que elas são muito similares, que é a guia transformar e a guia adicionar. Eu vou aqui no transformar e vocês vão ver, por exemplo, ó, que eu tenho aqui a opção de transformar, aqui, ó, dividir coluna, tá vendo? Uhum. Então, e se eu for aqui, ó, no adicionar coluna, peraí, eu quero pegar uma ação que dê pra gente ver igual. Transformar colunas em linhas. Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Aqui, ó, tá vendo, ó? Ó, eu tenho aqui, por exemplo, esse botão padrão que ele faz cálculo pra mim. E aqui, no adicionar, eu também tenho, tá vendo? Entendi. E qual que é a diferença entre um e outro? É que quando você... Bom, aqui tá fácil, né? Quando eu vou no transformar, o que ele faz? Ele transforma a coluna para mim. E no adicionar, ele coloca uma outra coluna. Então eu tenho que sempre saber disso. Quando eu quero adicionar e quando eu quero transformar. Certo? Tá? Beleza. Porque o adicionar, ele vai, né? Realmente é o que tá no nome, né? Ele vai adicionar um item a mais que não tá no negócio original, né? Isso. E o transformar, ele transforma a ação. Tá? Bom, aí como que funciona? Quando eu estou trabalhando com as consultas, é importante vocês lembrarem dos campos aqui em cima, ó. Então, vamos lá de novo pra gente ver aqui, ó. Certo? Então, os campos, que nem aqui, ó. Veja que ele está mostrando para mim, ó, que eu tenho lá o ID canal como 1, 2, 3 e o descrição como ABC. Isso quer dizer o seguinte, ó, que esse campo aqui, ó, ID canal, eu posso transformá-lo em vários tipos de dado, ó, em número decimal, moeda, número inteiro, certo? E a mesma coisa acontece aqui, ó, no descrição, tá? Ok? E por que isso é importante? Porque quando eu for fazer as minhas relações, os campos que eu quero relacionar tem que ser iguais. Eu não tenho como relacionar um campo texto com um campo número, certo? Então, por exemplo, ó, vamos vir aqui no vendas, que é para vocês entenderem. Então, eu estou aqui no canal, eu tenho ID canal. Então, eu vou aqui no vendas e olha o que acontece. Ó. Se eu for aqui no ID canal, cadê você? ID canal. Tá vendo que ele está aqui, ó, como número? Sim. Muito bom. Então, ele quer dizer o seguinte, que eu consigo relacionar esse campo ID canal com aquele campo ID canal. Tá? Entenderam isso ou não? Não. Vamos lá de novo. Ó, presta atenção aqui. O ID canal está como campo 1, 2, 3, correto? Só que veja, eu não tenho o nome do canal, ó. Ele só colocou. Eu tenho o canal 1, 3, 1, 3, 2, 1. Agora vamos vir aqui de novo no canal para a gente ver o que acontece, ó. O canal 1 é loja, o canal 3 é catálogo, o canal 2 é online, o canal 4 é revenda. Só que quando eu for relacionar esses dois, o campo, que é isso aqui, ó. Tá vendo que ele tá como 1, 2, 3 aqui? Então vamos voltar aqui em vendas. Tá vendo que o ID canal também aqui tá como 1, 2, 3? Sim. Então a hora que eu for fazer a relação entre os dois, ele tem que ler igual. Tem que estar na mesma categoria. Isso, tem que estar na mesma categoria. Senão você não consegue fazer a ligação entre eles. Certo? Isso daqui, gente, seria o PROC-V. Então, ao invés de eu fazer o PROC-V, eu vou só fazer uma relação e pronto, resolvido minha vida. Eu não preciso colocar lá igual PROC-V, se, tal. Eu só falo para ele, ó, ID canal é número. E o campo ID canal da consulta canal também é número. Relaciona os dois, está pronto. Entendi. Entenderam? Ficou claro? Então, por isso que ali só pra eu falar em voz alta, só pra ver se eu entendi. Sem problema. Ali,
onde você, na sua tabela original, no seu arquivo original, por isso você criou essa relação de canais, né? Sim, Você exatamente. já sabia que ele ia usar essa ferramenta aí Exatamente. no Power Query. Porque Tá é o bom. que acontece, gente. Quando vocês estão trabalhando com isso, vocês viram lá que a gente começou a fazer o processo do dashboard, que eu falei, ó, primeiro vamos fazer as premissas. Ótimo. É a mesma coisa aqui. Aqui, cada consulta aqui, ó, canal, fabricante, ó, tá vendo, ó? Geografia 1, história, tudo isso são as premissas. E essas premissas vão ser relacionadas para entrar aqui dentro de vendas. Tá. Entenderam? Só que lógico, aqui vocês estão vendo que é bem mais complexo, eu tenho bem mais dados, bem mais informações. Mas o processo de criação é o mesmo que a gente fez lá no dashboard. Fechou? Entenderam? Uhum. Beleza, tá? Bom, então vou começar então a ver os campos aqui, ó, tá? Então, o campo canal, ó, tá beleza, não tenho muita coisa aqui para trabalhar com ele. Vamos dar uma olhada no campo fabricante. O que eu tenho no campo fabricante, ó? Eu tenho o ID do produto, eu tenho o nome do produto e eu tenho o fabricante. Então tá beleza. Certo? Agora, vamos dar uma olhada aqui, ó, geografia 1, ó. Eu tenho geografia colocando, ó, ID geografia, continente, país, correto? Tá. Vamos dar uma olhada no geografia 2. Ó, ID geografia, continente, país, correto? Correto. Vamos dar uma olhada no geografia 3. ID geografia, continente, país. Certo? Essas três consultas, elas são iguais. Então, para evitar de toda vez eu trabalhar com as três separadas, eu vou falar para o Power Query que essas três tabelas de geografia, elas vão ser uma só. Entenderam? Mas presta atenção, ó. Nota que o campo geografia 1, ó, ID geografia, continente, país. Nota que ele tá como campo de número e os dois como campo de texto. Vamos dar uma olhada no geografia 2. Ó, campo de número, campo de texto. Sim. Geografia 3, campo de número, campo de texto. Tá? E nota que o nome tá igual, ó. Continente, país. Vamos ver de novo aqui, ó. É importante? Tá igual? Sim, é importante, porque como a gente agora vai transformar essas três em uma só, esses três campos têm que ser iguais. Porque se eu mudo, ele até mescla, só que ele vai fazer um campo totalmente diferente para mim. Certo? Bom, então como que eu vou fazer para mesclar esse objeto? Ó, então eu vou vir aqui no página inicial, tá? E aqui, gente, olha só, por que é importante vocês lembrarem o nome dos trem? Por causa disso aqui, ó. Eu tenho dentro da guia página inicial, dentro do grupo combinar, eu tenho a opção de mesclar consultas. Tá? E o que é a consulta? Vocês lembram? Planilhas. Isso, são as planilhas. Agora, como eu sei que agora é uma planilha, agora vamos lá. Eu preciso sempre fazer um trabalho de interpretação de informação que eu quero. Então está escrito aqui, ó. Dentro do mesclar consultas, eu tenho mesclar consultas e mesclar consultas como novas. Agora vamos prestar bastante atenção. Eu sei que isso aqui está começando a ficar chato, mas é importantíssimo essas coisas, tá? Lembra que eu falei para vocês que essa base de dados ela vai ser atualizada, certo? A tabela vendas vai ser atualizada. Então eu não posso pegar e mudar a informação daqui, ó, dessa 1, 2 e 3. Porque senão, na hora que ele jogar, ele não vai entender para qual foi. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova consulta, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui o Geografia 1, para ele saber qual que é que eu vou começar a buscar. Vou vir aqui, ó, no Mesclar Consultas e vou pedir para mesclar consultas como novas. Agora, vamos esperar um pouquinho. Olha lá, ó. Aí ele pergunta para mim, né? Quais são as tabelas que eu quero mesclar?
certo? Ó, deixa eu... Ah, pessoal, desculpa, aqui não é mesclar, é ficando doido, é outra coisa. É adicionar, acrescentar consultas. Ô, Jorge. É acrescentar consultas como novas, agora sim. O mesclar depois eu vou explicar. Ó, então o que que eu tenho aqui, ó? No acrescentar consultas, veja que ele pergunta quantas consultas eu quero, né? Ó, quantas tabelas? Eu quero 3 ou mais. Então eu quero, ó, a geografia 1, quero a geografia 2 e quero a geografia 3. Pronto, tá feito. Certo? Tá. Aí eu vou dar um OK. Prontinho. E aqui do lado agora, ó, eu tenho uma consulta chamada acrescentar 1. Só que eu não vou deixar como acrescentar 1. Eu vou dar um duplo clique e eu vou dar o nome dessa consulta de geografia tudo. Geografia. E tem que ser como nova, porque, né, ele vai juntar tudo em uma nova consulta, no caso, né? Isso Isso. que ele quer dizer, né? Ó, então, Tá. se eu vier aqui, olha aqui, ó, tá vendo, ó? Vou pegar o geografia 1, ele tá falando pra mim só da América do Norte, tá vendo aqui, ó? Geografia 2 tá falando pra mim só da Ásia. E geografia 3 tá falando só da Europa. Se eu for na geografia tudo, eu tenho tudo aqui, ó. Estados Unidos, ó, América do Norte. Vamos esperar ele carregar, ó. Deixa eu vir aqui, pessoal, que é mais fácil, ó. Tá vendo aqui? Pronto, ó. Aí eu tenho América do Norte, Ásia e Europa. Certo. Certo? Entenderam? Mas essa Sim. geografia 1, 2, 3, ele separou na hora de fazer a transformação lá do dado. Não, porque ele já, eu já tinha essas planilhas São 3 planilhas lá dentro do Excel. dentro do Excel. Então essas 3 planilhas que eu trouxe de lá, eu juntei para fazer uma só. Certo? Entenderam, gente? Então só para vocês entenderem, ó, quando eu abro aqui, o que ele traz é tudo que eu tenho lá da minha tabela. Certo? Tá. Ok? Bom, então, essa primeira parte, alguma dúvida? Ô Jorge, deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Vamos supor que eu estou fazendo análise ali e de repente aparece continente América do Norte, mas aparece ali Japão, por exemplo. Aparece um país errado ou aparece alguma coisa errada. Como que eu altero isso? Peraí, como assim? Eu não entendi a sua pergunta. Vamos supor que na América do Norte apareça, por exemplo, um país da Europa, por exemplo. Ah, tá. Você tá falando que na hora que você trouxe aqui deu errado. Isso. Como que eu alteraria no caso? Então, aí o problema foi a pessoa que cadastrou. Aí você tem que arrumar lá na base de dados. Aqui você não arruma. Aí tem que Entendeu? arrumar na base e trazer tudo de novo. Isso. Porque o que que acontece, ó, só para vocês, para ficar claro para vocês, essa pergunta é importante. Eu não mexo no dado da base de dados. Eu estou modificando esses dados. Entenderam? Então, quando eu estou modificando esses dados, é exatamente para essas informações, para eu chegar lá na hora de montar a base de dados, né, mostrar o meu visual, eu saber o que está acontecendo. Tá. Certo? Então, se tem algum erro, eu tenho que voltar lá na base, Isso, arrumar lá e na fazer base, tudo. arrumar e depois pedir para atualizar. Tá vendo aqui, ó, onde você tem o atualizar e visualização aqui, ó? Então, aí você arruma lá e traz. Isso, porque aqui você não manipula o dado, tá? Você manipula a coluna do dado, para ela poder fazer alguma informação diferenciada para você. Tá. Então, no Power Query eu nunca vou conseguir alterar nada. Ah, você está falando de, por exemplo, clicar aqui dentro e dar um texto para ele? Assim? Isso, Tá vendo? Ó? exatamente. Você não consegue, ó. Ah, entendi. Ah, tá vendo? Ele só marca, mas eu não consigo alterar. Beleza. Entendeu? Porque não é a função dele. Uhum. Tá? Então, ó, isso é importante também, né? O Power BI, Power Query, Power Pivot, eles não são programas de banco de dados. Entendeu? Quem que é o programa de banco de dados aqui? No nosso caso é o Excel. Entendi. Entendeu? Entendi. Então é por isso que quando você está manipulando o dado, a informação tem que ser muito bem colocada ali. Né? Senão, na hora que você joga para fazer um ETL, você não consegue. Ou melhor, você até consegue, mas ele vai ficar cheio de falha ali. Belezinha. Entendi. Saquei. Entenderam?
Mais alguma dúvida? Não, de minha parte não. Beleza. Tranquilo. Então vamos lá. Continuando, então, agora eu vou vir aqui no fabricante. Então, ó, geografia, a gente já resolveu uma parte dela, tá? Vou vir aqui no fabricante, ó. Então, fabricante eu tenho ID produto, nome do produto e fabricante, tá? Vou vir aqui no produto e vamos dar uma olhadinha, ó. Eu tenho ID produto, nome do produto e grupo. O que acontece é o seguinte, notem que o fabricante aqui e o produto, as duas tabelas são as duas consultas são muito parecidas, certo? Então eu não quero trabalhar com as duas de uma vez. Eu vou falar o seguinte para o Power Query, ó, pegar o nome do fabricante aqui, ó, e trazer dentro aqui do produto. Inserir como uma coluna aí no meio. Isso, tá? Então, ó, porque eu já tenho aqui, ó, ID do produto, nome do produto e fabricante. Então eu quero fazer o quê, ó? Eu quero pegar e trazer para cá o nome do fabricante, certo? Entenderam? Sim. Então vamos lá. De novo. Pego o fabricante. O que eu tenho, ó? ID do produto, nome do produto e fabricante. Vou em produtos. Eu tenho ID do produto, nome do produto e grupo. Tá faltando o quê? O nome do fabricante. Sim. Certo? Beleza. Então, como que eu vou fazer para trazer para cá o nome do fabricante aqui, ó? Agora sim que vai entrar o mesclar consultas. Certo? Por que eu vou mesclar consultas? Porque eu quero pegar a informação de uma consulta e trazer para outra. Ok? Beleza. Só que vamos lá. Presta atenção aqui. Eu quero trazer da fabricante o nome do fabricante para produtos. Então eu vou deixar habilitado produtos. Certo? Então vou vir aqui. Ah, ok. O que está selecionado vai ser produtos, né? Isso, porque eu quero trazer do fabricante eu quero trazer o nome do fabricante para produtos e não o contrário. Então eu tenho que começar da tabela que eu estou buscando. Então eu vou vir aqui em produtos, vou de novo aqui no página inicial, vou em mesclar consultas, tá? Agora sim é mesclar consultas e não mesclar consultas como nova. Por quê? Porque eu só quero trazer o dado para cá. Ó. Agora vamos lá. Veja bem, ó, ele trouxe para mim a tabela produto, tá? E por que eu falei que tem que selecionar a primeira tabela de origem? Porque senão eu tenho que fechar e começar tudo de novo, tá? Aí ele vai perguntar pra gente qual é a tabela que eu quero mesclar. Eu quero mesclar fabricante. Ó. Certo? Aí ele vai perguntar para você, tá bom, você quer mesclar com qual campo? Tá? Aqui, gente, eu tenho dois campos que eu posso mesclar. O ID produto e o nome do produto. Tá vendo? Ó, que os dois são iguais? Então, para ficar mais fácil, eu vou pegar ID produto aqui e ID produto aqui. E como que eu sei que mesclou? Porque aqui embaixo ele fala, ó. Beleza. Certo? Tudo bem, gente? Beleza. Aí eu vou deixar então ok aqui. Pessoal, depois, quando a gente for falar de Power BI, eu vou explicar o que é cada uma dessas coisas aqui, tá? Mas por enquanto, vamos ficar nisso só para vocês entenderem o processo. Senão fica muita coisa na cabeça, né? Então vamos lá. Vou dar um ok. Quando você dá um ok, olha o que ele vai fazer aqui, ó. Ele vai mostrar pra gente aqui em cima que ele trouxe o campo fabricante, tá? Ele trouxe a tabela fabricante, tá? E como que eu sei que ele trouxe a tabela fabricante? Olha aqui, ó. Aqui do table, ó. Tá? Aí aqui embaixo, ó, se eu clicar em cima do primeiro, olha aqui embaixo que ele mostra pra mim, ó. Que ele fala que o produto ID 947 é esse ultra compact, blá blá blá, da Data Corporation. Só que o que eu preciso aqui, ó? Eu preciso apenas do nome do fabricante. Aí, presta atenção que isso aqui o aluno pode ficar meio perdido. Para eu trazer apenas o nome do fabricante, você vai clicar nesse botão que tem duas setas aqui, ó. Aí ele vai abrir
todos os campos da tabela. Aí você vai falar para ele o que você quer deixar. Então eu vou tirar aqui o selecionar todo, vou deixar apenas o fabricante e vou tirar essa opção aqui, ó, use o nome da coluna original, tá? E vou dar OK. Prontinho. Ele já pegou pra gente o nome do fabricante automaticamente. Certo? Isso daí, por isso que eu expliquei pra você, gente, do ID. Como o ID, os dois estão iguais, ele entendeu que quando eu fui trazer a informação do fabricante, ele traz exatamente a partir do ID. Certo? E eu vou tirar esse fabricante, esse número 1 aqui, porque não tem porquê deixá-lo aqui, tá? Ah, só uma curiosidade. Tá vendo que quando você clica aqui em qualquer lugar, ó, ele abre aqui em cima uns códigos aí, tá vendo? Sim. Esse código, gente, é o que chama de M, tá? M? M de Maria. Tá? Ah, Então o pessoal fala, eu quero aprender linguagem M. Linguagem M é isso, tá? Só que, logicamente, eu não preciso ficar fazendo linguagem M, porque ele vai fazer sozinho pra mim, tá? Bom, alguma dúvida aqui? Não, tá tranquilo. Tranquilo? tranquilo. Mas só a parte que você selecionou quando mesclou, que eu sei que você selecionou o ID, né? Mas eu não entendi muito bem por que você não escolheu. O que? O nome do produto? Na verdade, eu não entendi muito bem essa parte que quando você selecionou para mesclar o ID, ele trouxe o fabricante. Vamos lá. Vamos tirar aqui, ó. Vou pegar isso aqui de novo. Tirar isso aqui e tirar isso aqui. Vamos prestar atenção nas tabelas, tá? Tá vendo o fabricante aqui, ó? Ó o nome do produto aqui, ó. Desktop PCI 80 ED 180 Black. O ID dele é 425, correto? Tá. Então vamos vir aqui agora em produto. Ó. Desktop PCI 80 ID de produto 425. Não é o mesmo? Sim. Ótimo. Então o que eu vou fazer? Ao invés de eu ter duas tabelas mostrando duas informações, eu vou pegar uma tabela e vou pegar o único campo que eu preciso dessa tabela, tá? Que é o quê? O que eu preciso da tabela fabricante aqui, ó, para produto? O fabricante. O fabricante. Então Sim. não tem por que eu trabalhar com duas tabelas. Sim. Entendeu? Entendeu por que a gente vai fazer? Sim ou não? Perdão? Oi? Entendeu por que eu estou trazendo? Ah, sim, sim. Ótimo. Agora vamos fazer a mesclagem. Vou vir aqui, ó, no página inicial, mesclar consultas. Ó, deixa eu estar versando produtos mesmo, né? Estou em produtos. Então, ó, mesclar consultas, mesclar consultas, não como novas. Agora vamos lá. Eu quero produto. Essa Eu parte vou que pegar aqui, ó, fabricante. Veja que os campos são iguais, ó. Tá. O que mudou? Mudou que aqui em produto eu não tenho o nome do fabricante. Mas Sim. os dados são iguais. Agora, o que eu vou fazer a ligação? É mais fácil eu ligar pelo ID. Por quê? Foi essa parte que eu não entendi muito bem. Por que eu vou ligar pelo ID? Porque lá na minha tabela vendas, eu também tenho ID produto. Eu não tenho nome do produto. Então eu tenho que sempre me preocupar com como que eu vou montar meu dado. Então o que eu faço? Ó, eu pego o ID do produto aqui e pego o ID do produto aqui. Está claro? Aí você selecionou e isso ele tá interpretando que ele vai juntar as duas. E isso, ele vai juntar as duas. É o mesclar, né? Sim, na verdade, o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo um PROC-V. Então imagina, ó, o que eu estou buscando? Eu estou buscando o nome do fabricante do quê? Do código 947, não é isso? Então se eu fosse fazer o PROC-V, colocaria lá, PROC-V, o valor procurado. O valor procurado é 947. Onde que ele está? Ele está nessa tabela fabricante. Qual que é a coluna que eu quero? A coluna 1, 2, 3. É isso. Só que ao invés de eu estar fazendo o PROC-V, eu estou fazendo uma mesclagem. Tá. Certo? Tá, mas ok, daí você selecionou. E aí
Ah, Você vai. Mas é isso que tá me confundindo. Você vai mesclar o ID. E como que ele sabe que já é pra trazer o fabricante? Ele só traz. Ele só mescla a diferença, é isso? Ele. não, vamos lá. Ó, vamos dar ok aqui. Por isso que eu falei pra Aham. vocês, prestem atenção bastante. Eu sei que isso aqui é meio complicadinho, mas vamos prestar atenção aqui. Nota que quando eu dei o ok, olha o que ele fez, ó. Ele gerou uma tabela fabricante para mim aqui, tá vendo, ó? Ah, E se eu clicar aqui em cima no table, vamos dar uma olhada aqui embaixo, ó. O que ele está trazendo para mim? O ID do produto, o nome do produto e o fabricante. uhum. Só que eu já não tenho aqui, ó, o ID do produto, o nome do produto. Já não tenho? Sim. O que ficou faltando eu fazer aqui? O fabricante. O fabricante. Você vai Então, colocar um filtro aí, né? isso, aí o que eu vou fazer aqui, ó? Tá vendo essa setinha aqui em cima? Eu vou clicar nela e olha o que ele está falando para mim, ó. O que eu quero selecionar? Tá vendo? Ah, Ele já entendeu. Então eu quero pegar apenas o fabricante. Então eu tiro selecionar tudo e pego apenas o fabricante. Entendeu agora? sim, sim, não. É que a minha pergunta, na verdade, era mais sobre. é, Hum, Quando você selecionou o ID, você sim, falou, quero mesclar o ID. sim. Aí ele vai, né, na minha cabeça ele vai mesclar só o ID, que no caso são iguais, e acabou. Agora eu não entendo por que que ele traz essa coluna a mais da outra tabela, sendo que você nem selecionou ela, você nem especificou que você quer ela. Não, porque o que acontece? É como eu tô falando, ele está entendendo Hum, como se fosse um PROC V. Daí, no caso, se eu tivesse mais uma tabela, mais uma coluna, ele ia colocar mais uma coluna Mais uma aí. coluna. Porque ele Ah, faz o seguinte, olha, do ID 47, do número 457, nas duas. Ó, vamos lá, vamos cancelar aqui pra gente começar a entender legal, ó. Tá? uhum. Desculpa, gente. Não, sem problema, vamos lá. O que eu tenho que fazer, ó? Antes de começar, É. presta atenção. Eu tenho, ó, ID produto, nome do produto e grupo. Aham. Tá? Então presta atenção. O ID do produto não é 947? Sim. Então vamos vir aqui agora em consultas. Cadê? É fabricante. Ó, eu não tenho 947 aqui. Uhum. Então, o 947, não é o Ultra Compact Digital Câmera M690 Black Uhum. do fabricante. Vamos dar uma olhada no produto. Ó, o Ultra Compact e tal. Isso daqui você entendeu que os dois são iguais? Sim, sim. Ótimo. É. Então, o que eu quero falar para ele? Eu quero o que está faltando para ficar completa a minha tabela ali de produto? Está faltando o fabricante, É. certo? Agora, vamos entender o conceito de PROC-V. Imagina que essa tabela aqui, ó, sua, do fabricante, ela é onde eu vou buscar informação, entendeu? Uhum. Beleza. Aí, a tabela produto, ela precisa de qual informação? Ela precisa apenas do fabricante. Sim. Isso aqui tá claro? De boa, isso aí tudo bem. Então vamos lá. Uhum. Então eu vou vir aqui no produto. Vamos lá de novo aqui, ó, no página inicial e vamos pedir o mesclar consultas. Agora, vamos lá. De novo, pegando a tabela, as minhas tabelas do PROC-V. Então é o seguinte, eu tenho que comparar o meu ID, correto? Tá. Então meu ID é 947. Eu vou pegar uma tabela que não tem nada a ver, só para você entender. Eu vou pegar aqui, ó, promoção. Ó, se eu pegar ID produto aqui, ó. Ó o que ele falou para mim, ó. Ok. Por quê? Porque não é, essa tabela não tem como ser correspondente dela. E tem que estar na mesma ordem ou só tem que ter os mesmos valores? Tem que ter os meus valores, Tá. tá? A ordem não importa Não, é muito. porque é a mesma coisa do PROC-V. Do por aqui ver, sim, entendi. Ó, se eu pegar aqui, por exemplo, histórico, vamos ver. Olha lá, ó. Ele não achou, tá vendo, ó? Ele não tem nada, ó. Tá vendo que ele falou assim, ó, eu tenho 24 de 47. Por que eu tenho 24? Porque com certeza deve ter algum número que corresponde ali com ele. E se eu colocar essa tabela aí, como que vai quebrar? Não, ele não vai quebrar, só que você não vai conseguir trazer a informação. Entendi. Entendeu? Então, por Mas isso... aí não vai adicionar uma coluna para ID Geografia, Não, quer uma ver pro só? nome da loja? Vamos ver, ele vai colocar, ó, quer ver? Eu vou colocar aqui, ó. Ele colocou a tabela, tá vendo, ó? Só que na hora que eu for aqui, ó, e pedir para ver o histórico, olha lá, ó, ele nem consegue achar nada, ó. Tá vendo? Ó, a Entendi. tabela está vazia. Porque não tem conexão nenhuma, entendi. Entendeu? Então é isso. Ah, Então- agora clicou. Tá? Então vou vir aqui, vou tirar.
Então não adianta eu fazer uma conexão se eu não trabalho legal. Sim. Por isso que antes de fazer isso daqui, ó, antes de você montar o Power Query, você tem que ter na tua cabeça como que essas tabelas vão se conversar. Vocês estão entendendo por que que o Power BI, muita gente não consegue trabalhar com ele? Por causa disso. O Power BI, gente, ele é muito fácil. Dá até raiva de quando ele é fácil. Só que Mas você tem que interpretar, né, as coisas que você quer. isso, só que se você não entende esse processo, você não chega em lugar nenhum. Entendi. E ele é o mesmo conceito? Mesma Mesma conceito. ideia? É a mesma ideia. É até mais fácil, Hum, tá? Mas isso daqui é o que manda. entendi. A sua base de dados tem que estar Tem que estar bonito. perfeito pro Power BI, no caso. Ou no caso aí Exatamente. pro Power Query, né? Não, porque Entendi. porque é o seguinte, você vai pegar a sua base de dados toda bagunçada e você vai tentar arrumar o mais próximo possível para que você possa depois fazer as análises. Uhum. Entendeu? Então, esse processo aqui, ó, da criação do Power Query, ele é muito importante, Tá. tá? Gente, aqui, ó, quando vocês forem explicar Power Query, não tenha pressa disso aqui, não. Vocês não estão vendo que dá umas bugadas no cérebro mesmo, tá? É mesmo. Mas por causa disso, tá? Porque você tem que ter esse conceito muito bem claro na tua cabeça, Sim. entendeu? E muitas vezes o aluno, ele não tem esse conceito. Então, por exemplo, se eu estou fazendo isso para uma dashboard, a Ah. partir do momento que eu abro o Power Query, eu já não tô mexendo na tabela mais. Eu não tô adicionando nada, né? Você tá só falando como que essa tabela vai ser trabalhada. Tá. E até também quando cai já na dashboard é só análise, né? Só análise. Não Não. escrevo mais nada, né? Não, Ok. entendeu? Por isso que eu falo, por que que uma das ações aqui que a gente pede para o aluno no Power Query é que ele tem Excel, tá? Não é impeditivo, é que quando ele tem Excel, ele vai entender como é que funciona a criação da base de dados. Porque no curso de Power BI a gente não vai trabalhar com criação de base de dados. A gente vai pegar a base de dados pronta e vai trabalhar com ela. Sim. Mas aí tá, o aluno não sabe ele não sabe começar essa matriz. Não adiantou nada para ele, Pois é. entendeu? Não, imagina esse aqui sem você sem ter noção de Excel. Ah, imagina. Sim, mas é aquela Capaz. coisa, perguntam para mim, É. o aluno pode? Pode. Pode, mas não deve. Não. É aquela coisa, o aluno chegar assim para você, Fabrício, falar, Fabrício, eu posso fazer o curso de inglês no livro 4, ele nunca viu inglês na vida. Ele pode? Pode. Pronto, Pode. é isso. É a mesma coisa. Só que aquela coisa, ele vai entender? Não. Aí ele vai falar que o Não. curso é ruim, que o professor não ensina. É. E é isso, gente, né? A gente... Vai achar que ele é burro. Exatamente. O problema não é esse, é que faltou para ele uma base. É. E se ele não tem essa base... Porque o Power BI, gente, sem brincadeira, a hora que a gente chegar nele, vocês vão ver o quão ridículo de fácil que ele é. Ah, tô animado. Né? Mas isso daqui é primordial. Sem isso daqui não vai, tá? Bom, então vamos lá. Você viu que eu peguei duas tabelas e você nota, ele tenta fazer, tá? Ele fala, Entendi. meu, você se vira, agora vê o que aconteceu aí. Entendi. Porque, só pra eu explicar minha dúvida que eu tinha, é que eu tava achando que ele ia sobrepor, digamos que eu tinha uma tabela com 5 e outra com. E a nossa original, né? Ah. E daí quando ele sobrepusesse, ele ia colocar mais duas, sabe? Duas Não. colunas, mas não, né? Não. Quando você mescla, ele só colocar uma, que é Isso. referente àquela tabela, você escolhe qual coluna você quer daquela tabela, Sim. entendi. Daqui a pouco a gente vai fazer uma outra coisinha aqui que vocês vão achar, que vocês vão entender um pouco melhor. Tá bom. Bom, então vamos lá, voltar aqui, né? Então vem aqui produtos, Beleza. peço para mesclar a consulta. Gente, mas é isso mesmo, vocês têm que perguntar, tá? Que depois vocês vão dar aula desse negócio aqui. Sim. Né? Aí a gente vai vir aqui e pedir para colocar fabricante, ó. Então o campo que eu quero é o ID, ó. Aí como que eu sei que deu certo? Você vai ler aqui, ó. Pronto, você viu que deu certo, ó? Beleza. Dá ok. Se tiver algum errinho, já tem que voltar lá. Isso, ele já vai falar para Arrumar. você qual é o erro, tá? Então, ó, vou vir aqui agora, falo que eu não quero todos, quero só fabricante e dou ok. Pronto. E aqui esse nome, ó, eu vou dar um duplo clique nele e vou tirar esse número 1 aqui, porque não tem por que eu colocar esse número 1, tá?
E se eu deixar, tem problema? Não, tem problema nenhum. E vocês estão notando, gente, ó, que cada ação que eu estou fazendo, ele vai gerando aqui, ó. Tá? Então isso vai automatizar, né? Isso, ele está automatizando. Então, Igual você falou, né? O macro, né? É uma macro. Até aqui, alguma dúvida? Tranquilo. Beleza. Tranquilo. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma coisa para fazer. Agora a gente vai trazer aqui uma tabela da internet para vocês verem como é que funciona isso, tá? Então eu vou vir aqui na Wikipédia. Cadê você? E vou colocar assim, ó. Lista de Tá. população. Tabelas de copinha de várzea do Ituano. Então, né? Mundial na Wikipédia. Então, é que eu teria que ter uma outra tabela para isso. Ó. Então, eu vou vir aqui, ó, população, lista de país por população. O que eu quero fazer é pegar essa tabela aqui, ó, tá vendo? E como? Então, né? Filho. Tá. Coitado dos ratos, barata. Os caras têm gente pra caramba, né? E como pode, né? Na Índia é tão pequenininho. Né? Faz parte. Olha quanta gente. Então, o que eu quero fazer, ó? Eu quero pegar apenas essa tabela aqui, ó. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui, ó, seleciono, dou um Ctrl C para selecionar os dados. Tá vendo a barra? Vou vir aqui no Power Query. Vou vir aqui, gente, ó, dentro do página inicial, aqui, ó, nova fonte, outras fontes da web. E vou pedir para colar aqui, ó, o endereço. Vamos dar OK. Esperar ele carregar, tá? Pedir para conectar aqui. Agora espera um pouquinho. Ó. Quem tá no telefone aí? Desliga o telefone. Deve ser o fone de ouvido que tá zoado. Não, tô brincando, que tá conectando, né? Tem que sair o telefone. Então, Ô mãe, sai do telefone. então, isso é do década de 90 lá no Esse é do Sol ainda. Então. Quem que era? Era o que tinha aqui no Brasil? O quê? Aquela... tinha o Ball, tinha o UOL, tinha o IG. A internet gratuita, né? Tinha um puta monte de coisa. Tinha o Bradesco, né? Hoje em dia, né? Virou tudo um monopólio só, né? Não, eu lembrava que você ia no banco, os caras davam pra você um CD pra você colocar o navegador na coisa, o instalador. E daí você ganhava, tipo, 5 dias de internet, isso? Isso, gente, Olha só, antigamente você ia nas bancas, comprava lá você via um CD com 500 e tantos programas, não sei quantos jogos. Igual aqueles joguinhos, né, que tem também, né, 1040 jogos. Isso, nossa, chegava ali, você instalava, hoje... Engraçado, né, mudou muito, né. Nossa. Tinha uns negócios... Cara, a gente achava que aquilo era o mundo, né? Era o futuro. Não fica melhor que isso. Triste, né? Bom, vamos lá. Ó, nota que ele já trouxe. E o que acontece? Veja que aqui, ó, ele trouxe as tabelas para mim, ó, que ele encontrou lá naquela página. O que acontece? Antes de você clicar, antes de você dar um OK aqui, ó, você vai clicar em uma por uma, ó. Então nota que essa primeira não é, tá vendo, ó? Sim. Aí eu venho aqui nessa outra. Olha lá, é essa que eu quero. Só para desencargo de consciência. Se eu for na tabela 2, ele mostra outros tipos de dados. E se eu for na outra, ó. Entendeu? Então, todas as tabelas que ele encontrou lá naquela página, ele trouxe para mim. E tabelas como barra table mesmo, né? Então, de HTML. É isso, a tabela de HTML mesmo. Tá. Aí você vem aqui no lista, né? E vamos dar um OK.
Nota que aqui, ó, por que, que eu não vou colocar no transformar dados? Porque eu já estou no Power Query. Se eu tivesse lá no Excel, aí eu seria obrigado a transformar os dados. Como não? Entendi. Pronto. Agora a gente vai fazer o seguinte, agora a gente vai começar a brincar um pouco aqui, ó. Então veja que eu tenho algumas coisas ali, ó. Eu tenho, né, esse campo aqui, ó, ABC, que não tem nada. Que era o símbolo, né? Isso, ó. Era o desenho que tava na Wikipédia. A posição, a estimativa da ONU, a data e a estimativa oficial. O que eu quero manter? Eu quero manter apenas o nome do país e a estimativa da ONU. Ok. Certo? Agora, olha o que acontece aqui, ó. Eu quero manter essas duas colunas e jogar as outras. Certo? Então faça o seguinte, ó. Sempre lembrando que a gente só trabalha com campo. Se eu clicar aqui com o botão direito do mouse, ó, não acontece nada. Tem que ser sempre no campo. Ó. Aí eu vou clicar com o botão direito e vou falar para ele remover as outras colunas. Ah. Por quê? Porque eu quero manter essas duas e as outras não. Prontinho. De boa. Entenderam? Entendi. Ótimo. Mas como que eu sei disso, Jorge? Porque você tem que ter um planejamento na mão antes. Entenderam? Beleza. Como assim na mão? Você tem que fazer o processo. Você tem que fazer um rascunho, alguma coisa assim. Ah. Entendeu? Entendi. Isso é importantíssimo o aluno ter isso na mente. Ele não vai conseguir fazer um processo desse se ele chegar, sentar e fazer na fúria. Não tem como. Ele tem que se preparar para isso, tá? Tem que pensar já no final da piada para ele começar. Exatamente. Agora, vamos prestar atenção em umas coisinhas aqui, tá? Vocês estão notando que onde eu tenho aqui, ó, estimativa da ONU, tá vendo que é número? São números, né? Mas tá em string. Isso. Aí o que eu faço? O Jorge falou que basta chegar aqui e colocar número, né? Vamos ver. Olha que legal. Putz. Não é. Putz. Então eu vou tirar o tipo alterado, vamos voltar. Por que não é, gente? Porque é o seguinte. Vocês estão notando que eu tenho um monte de espaço ali, ó, tá vendo? Então, ele está entendendo que esse espaço transformou esse número em texto. Então, o que eu tenho que fazer aqui com ele? Eu tenho que transformar essa coluna, certo? Então, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai vir aqui no transformar, cadê você? Transformar. E eu vou falar o seguinte aqui, ó. Cadê você? Tá vendo que substituir eu tenho valores. Isso, eu vou clicar no substituir valores. E o que eu vou substituir aqui, ó? Vou substituir o espaço, eu tenho que dar o espaço, pelo ponto. Por que pelo ponto? Porque aqui no Brasil, o separador de milhar é ponto. Tá. Aí eu vou dar OK. Olha que legal, ó. Agora eu consigo pegar isso e transformar em número. Olha que legal. Olha só. Prontinho. Nossa, mas se você não falasse isso, eu ia ficar dias tentando descobrir como faz isso. Né? Entenderam, gente? Pronto, agora ele transformou isso aqui em número. Depois a gente arruma ele. Só que é o seguinte, né? Deixa eu mudar aqui, pessoal, que eu vou colocar apenas país, tá? Para não ficar tão grande. Vou colocar aqui, ó, país. E aqui eu vou colocar população. E aqui eu vou colocar aqui o nome dele de países. Bom, agora o que eu quero fazer aqui, né? Não, vamos colocar aqui continente, vai ficar legal. Eu tenho um monte de países aqui, correto? Só que a minha empresa, ela não vende para um monte de país. Tá vendo aqui, ó? Ó, tá. Ela vende para poucos países. Então, se eu ver aqui, ó, tá vendo, ó? Ela vende para Alemanha, Espanha, Estados Unidos, França, Japão e Portugal. Ela não vende para mais que isso. Então, o que eu quero fazer? Eu quero falar para ele
que esse continente aqui, ó, eu quero que ele mostre para mim apenas os países que a minha empresa vende. Estão entendendo? Sim. Ótimo. E para fazer isso eu vou mesclar. Certo? Uhum. E como que eu vou fazer isso? Então vamos lá. Eu quero que a minha tabela continente encontre apenas os países que a minha empresa vende. Tá? Tá. Então eu vou fazer o seguinte. Mas daí você quer, no caso, você quer apagar o resto. Não, eu quero que ele faça uma mesclagem. Já vou explicar para vocês. Calma aí. Tá. Então vamos vir aqui no página inicial, mesclar consultas, mesclar consultas. Então eu quero mesclar com o quê? Com geografia tudo. E nota que eu deixei aqui, ó, país e país. Tá? Opa, pedi pra ignorar isso aqui. Por que ele está estudando isso aqui, ó? Porque ele está, como eu estou pegando da internet, ele está tentando conectar. Agora, veja bem aqui, ó. O que eu vou falar para ele fazer aqui? Eu quero que ele pegue apenas os correspondentes. Então, vou vir aqui, ó, e falar que eu quero apenas linhas correspondentes. Pronto. Olha lá, ó. Ele já falou que eu tenho 6 países apenas. Vamos dar um OK. E olha o que aconteceu aqui agora, ó. Tá vendo que ele ficou só os países que eu pedi ali? Tá? Certo. Aí você falou, mas ele apagou? Não, ele mesclou. Aí vamos dizer que amanhã ou depois a minha empresa começa a vender para, sei lá, para a China. Ele vai entrar aqui automaticamente. Entendi. Por quê? Porque lá na tabela da Wikipédia ele sabe que existe China e ele vai trazer, tá? E o que eu quero manter aqui para mim, ó? Eu quero manter o continente. Ó, vou tirar tudo, deixar só o continente. Beleza. Aí eu vou pegar esse campo continente e vou trazer aqui no começo. Tá. Olha lá. Ó. Ok. Certinho, gente? Uhum. Entenderam? Entendi, beleza. Uhum. Muito bem. Então, pessoal, tranquilo até aqui? De boas. Tranquilo. Beleza. Gente, agora, o que nós vamos fazer? Tá? Eu só vou terminar isso daqui com vocês, porque ó, a minha parte do oh meu Deus, do Power Query a gente terminou aqui. Só que agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso falar para ele que essa ação ela vai lá para minha base de dados. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no menu Arquivo, vou vir aqui em Opções de Configuração e Opções de Consulta, tá? De novo, ó, Arquivo, Opções de Configuração, Opções de Consulta. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero falar para ele aqui, ó, que quando ele for carregar para mim a minha base de dados, eu quero carregar apenas no modelo de dados. Eu não quero carregar em planilha, certo? Porque se eu carregar em planilha, ele vai fazer uma ação que para mim não é necessária. Não sei se eu entendi Vamos lá. a diferença. Se eu colocar aqui carregar em planilha, ele vai pegar minhas consultas e vai transformá-las em tabelas. E isso logo quando você abre ele, você quer trazer a planilha, é isso? Isso. Só que eu não Tá. quero a planilha, eu quero apenas o modelo de dados. Eu quero só esse dado aí que a gente fez, mais nada. Tá. Certo? Por quê? Porque isso vai deixar a minha tabela mais leve. Então eu vou deixar aqui carregar no modelo de dados. Aí eu vou dar um OK aqui. Pronto. Agora o que eu faço? Eu vou fechar. Ó, fechei. Aí, a primeiro momento, né, aquela coisa, a gente é brasileiro, a gente se assusta e você fala, não aconteceu nada. Sim, aconteceu, espera um pouquinho. Ó. Tá vendo que do lado direito ali, ó, tá abrindo, tá lendo um monte de coisa? Ó, então espera um pouquinho. Olha lá, ó, ele já começou a mostrar a quantidade de linhas que carregou. Então, agora eu sei que a minha tabela está pronta. Ó. Mas, Jorge, onde que estão esses dados? É aí que entra o Power Pivot. Tá? Se eu for aqui agora no Power Pivot,
e clicar aqui, ó, no gerenciar, olha o que vai acontecer, ó. Ele vai mostrar para mim todas as tabelas que eu criei ali, ó. Entenderam? Uhum. Entendi. Certo? Muito bem. Gente, a gente vai começar a trabalhar isso aqui na próxima aula, tá bom? Tá. Sexta-feira que Só, vem. só para eu entender onde a gente tá indo, o Power Pivot, ele é... O Power Pivot é para você trabalhar com as relações e as medidas DAX. Ixi. Aí são outras, Ih, rapaz. são outras coisas, né? Ixi. Tá, ok. Entenderam? Tô entendendo. Não, eu entendi o do query aí, eu entendi de boas. Beleza, tá? Então, ó, agora eu vou vir aqui, né, arquivo, vou pedir para salvar isso daqui, salvar como? Eu vou salvar isso daqui no treinamento Excel, cadê vocês? Aqui, treinamento Excel. E eu vou dar o nome disso daqui de Power Pivot. Pronto. Então já sei o que é. Certo? Então, Beleza. nota, ó, a princípio parece que eu não tenho nada, mas aqui ele já está falando para mim o que eu carregou, ó. Uhum. Mas ele não aparece mesmo, é assim? Não, ele não vai aparecer para mim aqui no Excel. Ele vai Olha. mostrar isso aqui para mim no Power... Aqui, ó, ele está mostrando o Power Pivot. Por isso você colocou dados. Então, Isso. ok, agora tudo fez sentido. Porque o que acontece? O Power Pivot, gente, ele vai servir para eu poder fazer as relações. Ok, Entendeu? ok. E depois que eu fizer as relações, aí a gente vai começar a brincar com as medidas. Duas relações, duas medidas, né? Isso. Então a gente vai começar a brincar aqui com ele. Ixi. Então tá bom. Tranquilo, gente? Beleza. Pode deixar, pode deixar. Uhum. Então, pessoal, eu vou tentar subir de novo aqui a aula, vamos ver se ela fica. Eu acredito que dessa vez vai subir porque eu não peguei nem o nome de nenhum artista famoso, então acho que vai dar tudo certo lá. Só o Wikipedia você pegou. Não, mas o Wikipedia é de boa, é livre.